Fica aí, porque é aí que vocês vão apanhar o suficiente que o ser humano ele precisa apanhar na vida. Você que está reclamando, eu só estou apanhando. Ué, é assim que funciona. Você não entendeu a vida ainda? Está com 40, 50 anos e ainda não entendeu que a gente só cresce apanhando na vida? Quando tudo está bem, a gente não cresce, a gente desfruta. É quando o dinheiro falta no bolso, é quando o diagnóstico chega, é quando as pessoas começam a perseguir, é quando o hater ataca, é quando a coisa começa a ficar apertada que você começa a crescer de dentro para fora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você pegar alguns versículos antes, os discípulos estão completamente atordoados. Eu não sei se isso parece com a sua vida, mas existem épocas da nossa vida que a gente fica completamente perdido emocionalmente. A gente perde um pouco a fé, porque as situações parecem que vão nos engolir. A gente não tem certeza do próximo passo. A gente fica confuso em relação ao que a gente acha ou sente sobre as pessoas. Por exemplo, você começa a gostar de alguém, eu gosto daquela pessoa, de repente você não gosta mais. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, na amizade, na admiração de uma pessoa com quem você aprende, vale num relacionamento sentimental. As confusões emocionais do ser humano são muito grandes. As confusões emocionais na nossa vida são muito grandes. Elas sempre estão nos cercando. De uma forma ou de outra, a gente sempre está com dúvida. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que eu estou fazendo bem para Deus? Será que eu era para estar aqui mesmo ou em outro lugar? Será que esse trabalho que eu tenho é o que Deus tinha para mim? Será que isso tem a ver com o meu futuro? Será que essa pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa realmente que Deus tem para mim? A gente está sempre em confusão mental, sentimentos negativos, dúvidas, questionamentos, ou seja, o ser humano está sempre numa espécie de perdição emocional, onde a gente não se centra, onde a gente não consegue se equilibrar de verdade. Se você pegar, por exemplo, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 38, Jesus diz assim: por que vocês estão perturbados? Presta atenção que é no mesmo capítulo, é na sequência do versículo principal de hoje, que é o 49. Jesus fala: por que vocês estão perturbados? Eu não sei quantos de vocês já se sentiram perturbados. Aqui não está falando de gente do mundo, aqui não está falando de ímpios ou de perdidos, aqui está falando de discípulos. Jesus está falando com os discípulos, com quem andava com ele. Então, se você anda com Jesus, se você ama a Deus, essa palavra de hoje à noite é para você. Porque Jesus falou: por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? São duas perguntas que Jesus faz para os discípulos, para quem andava com ele todo dia, para quem caminhava com ele. Por que você está perturbado? E por que você está pensando nessas coisas absurdas? Eu não sei quantos de vocês já tiveram pensamentos absurdos, do tipo: Deus, é melhor me levar, do tipo: Deus não existe, do tipo: eu estou enganado quanto ao meu chamado, não é possível que eu tenha que sofrer tudo isso para viver o meu chamado. Mas os discípulos estavam perturbados e estavam subindo pensamentos absurdos ao coração deles, mas também não era para tanto, porque eles estavam passando por mudanças extremamente radicais. O mestre que andava com eles e estava pregando e discipulando e fazendo milagres tinha acabado de morrer. Eles estavam vivendo uma ressurreição que muitos não tinham certeza. No caminho de Emaús, aqueles dois discípulos falam com Jesus que estava no caminho. Estão dizendo. Ele não afirmou. Eles falam o seguinte: está rolando uma informação que eles ressuscitaram. Dizem que as mulheres viram. Ou seja, eles estavam duvidando da própria ressurreição. Pessoas que andaram com Jesus.
estavam perturbados, estavam em dúvida, estavam confusos emocionalmente. Versículo 39, depois que ele faz essas duas perguntas: vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles, ainda não acreditando, por causa da alegria, ficaram maravilhados. E disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para que comer? Então, peraí. 2 versículos antes eles estavam perturbados e com pensamentos absurdos. 2 versículos depois, qualquer semelhança com a sua vida é mera coincidência. 2 versículos depois, ou seja, 2 minutinhos depois, eles já estão sem fé por causa da alegria. Não é por causa da tristeza não, porque agora eles ficaram muito felizes, porque começaram a perceber que realmente Jesus ressuscitou. Jesus começou a mostrar a mão. Jesus tem que provar para quem andou do lado dele que ele existe. Porque ser humano, sendo discípulo de Jesus ou não, é ser humano. É só entrar numa dificuldade que já começa a duvidar. É só entrar num problema financeiro que acha que Deus não é mais provedor. É só entrar numa enfermidade que acha que ele não é mais Jeová Rafa, o Deus que cura. É só entrar numa peleja, numa guerra, seja espiritual ou num confronto com uma pessoa que já acha que ele não é mais o Senhor que te blinda, que te protege. Jeová Shalom, Deus da paz. Os discípulos não eram diferentes de nós, porque eram seres humanos. Então, apesar de terem andado com o Senhor durante 3 anos e meio, dormido, tomado café da manhã, participado dos milagres, eles estavam perturbados, confusos emocionalmente, e agora estavam sem fé por causa da alegria. Estavam tão animados que não acreditaram. Tem vezes que você não acredita porque está perturbado, tem vezes que você não acredita porque está maravilhado. Você está impressionado. Tem vezes que os acontecimentos ao teu redor te impressionam e você perde a fé. Isso é terrível também. É com esse tipo de pessoa que Jesus vai dar a ordem do versículo 49. É com esse tipo de ser humano, nesse nível de confusão emocional, nesse nível de fé, nesse nível de ficar impressionado com as coisas, que Jesus fala para eles aqui no 49: eis que vos envio a promessa. Ou seja, eu não mudo minha promessa porque você mudou teu comportamento. Eu não mudo a minha palavra porque você não quer acreditar. Se o homem for infiel comigo, eu, o Senhor, permaneço fiel. Eu não mudo porque você mudou. Eu não erro contigo porque você errou comigo. Eu não me vingo porque você faltou, prometeu e não cumpriu comigo. Eu não faço como um homem faz. É isso que Deus está falando. Eu vou manter minha promessa. Eu envio minha promessa. Ficai. Mas aí ele dá uma ordem que é bem imperativo. Ficai, não é se possível. Olha, se der, se Deus tocar no teu coração. Não, não é isso não. É uma ordem. Ficai, pois, em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade onde estavam os holofotes. Era uma cidade onde tudo acontecia. Era a cidade espiritual mais importante. Até hoje é. Mas também era a cidade onde as grandes perseguições aconteciam. Presta atenção, os fariseus que perseguiam Jesus estavam em Jerusalém. A ordem que veio para prender, para matar Jesus, veio de Jerusalém. Ou seja, no mesmo lugar onde está o holofote da tua promoção, também está o sangue, aquele sangue nos olhos da perseguição. Então, quando Deus manda você ficar num lugar, primeira coisa que você tem que entender, para quem quer anotar, não vai ser fácil. Porque esse lugar pode te promover ou pode te abater. Vou repetir. Quando Deus manda você ficar num lugar, não vai ser fácil. Porque esse lugar pode te promover ou pode te abater. Eu lembro que há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, eu estava numa instituição e fiquei ali por alguns anos. Nessa instituição eu passei por muitos problemas emocionais, porque eu queria a aceitação dos líderes e eles não me aceitavam, pelo menos não do jeito que eu imaginava que poderia ser aceito. Eu
eu não era tratado do jeito que eu imaginava que deveria ser tratado. Por muitas vezes fui colocado de lado. O ser humano, ele por ter necessidade de aceitação, ele não consegue lidar com a rejeição. Quando você se sente rejeitado, você acaba fazendo coisas que uma pessoa comum não faria. E nesse lugar, eu buscava aceitação, mas era rejeitado. Eu buscava um espaço, mas não tinha espaço. Eu fui envergonhado muitas vezes, eu fui cobrado injustamente muitas vezes. Eu fui acusado de coisas que eu não fiz nesse lugar. Então eu fiz uma oração simples: Senhor, me tira daqui, eu vou sair daqui. E era uma madrugada e Deus falou comigo: fica aí. Fica aí, porque existem lugares que Deus coloca para ser a lixa do teu chamado. Existem lugares que você jamais funcionaria se não fosse ali, com toda a dificuldade, com toda a perseguição. Os fariseus que perseguiram Jesus estavam ali no mesmo lugar que Jesus mandou os discípulos ficarem. Existem lugares que você nunca vai amadurecer se não apanhar ali, tem que apanhar ali. Os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam sem fé, estavam maravilhados, e Jesus, em vez de falar, vai começar o ministério, agora começa a anunciar, não, fica aí. Fica aí, porque é aí que vocês vão apanhar o suficiente que o ser humano, ele precisa apanhar na vida. Você que está reclamando, Deus, eu estou apanhando. Ué, é assim que funciona. Você não entendeu a vida ainda? Está com 40, 50 anos e ainda não entendeu que a gente só cresce apanhando na vida? Quando tudo está bem, a gente não cresce, a gente desfruta. É quando o dinheiro falta no bolso, é quando o diagnóstico chega, é quando as pessoas começam a perseguir, é quando o hater ataca, é quando a coisa começa a ficar apertada que você começa a crescer de dentro para fora. O que Deus faz é te colocar num lugar que te faz crescer de dentro para fora. É isso que Deus faz. Ele pega discípulos imaturos, confusos emocionalmente, cheios de dúvidas, sem fé, como a gente é, e bota num lugar, para que esse lugar seja uma lixa para os nossos próximos passos. Se você ainda está no lugar, é porque você não está pronto para ir. Anota isso aqui, você vai entender no decorrer da mensagem. Se você ainda está no lugar, se você ainda está no lugar que Deus falou, fica aí, é que você ainda não está pronto para ir. Se você ficasse 3 anos e meio morando na mesma casa que Jesus, pessoalmente, sendo mentoreado, sendo aluno de Jesus, você fala, estou pronto. Ninguém vai pregar como eu. Ninguém viu um milagre como eu vi. Pedro falou, eu dei passos sobre o mar. Cada um aqui ia contar uma vantagem diferente. Cada um aqui ia se achar mais preparado do que o outro. Ainda assim, quando Jesus estava subindo ao céu, ele não enviou ninguém. Ele falou, fica em Jerusalém. Porque existem lugares que você precisa estar. Último treinamento antes do envio. E como é que você sabe que você está no lugar que é o último treinamento antes do envio? É quando está muito difícil de superar. Eles tinham 2 dificuldades. Jerusalém era um lugar de opressão e perseguição dos fariseus, dos saduceus e toda a equipe religiosa. E Jerusalém também era um lugar de holofote. Os maiores pregadores pregavam ali. Então eles estavam numa situação em que eles poderiam ser promovidos ou abatidos. Você reconhece que o lugar é o lugar onde Deus mandou você ficar, como naquele mesmo lugar você pode ser humilhado ou exaltado. Naquele mesmo lugar você pode ser promovido ou abatido. Ou seja, as 2 opções estão ali. Se as 2 opções estão ali, você está no lugar certo. Tiago, mas é que eu não estou aguentando. Tiago, mas é que eu não estou conseguindo mais não. Tiago, hoje eu trabalhei o dia todo, fiz um monte de coisa, e depois eu fui fazer exercício físico antes de vir para cá. E aí o personal trainer, por causa das restrições do Covid, foi lá em casa, eu não podia ir à academia. E ele me passou um exercício. Botou uma corda aqui, eu fiquei fazendo aquele teste de resistência. Teve uma hora que eu falei, eu não estou aguentando mais. Ele falou, então você decide agora, toma a decisão. De largar, obrigado querido. De largar o exercício, ou de forçar mais um pouco e sair com o resultado que você espera. Porque para ter o resultado que você espera, você vai ter que fazer coisas que não gosta. Por exemplo, para você ficar magro, esbelto, você que está lutando contra o peso, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta.
Eu não gosto de comer brócolis, salada, eu não gosto de fazer exercício, não gosto de nada disso. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho o resultado que eu quero. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nem todo mundo tem prazer em orar, em fazer jejum, em vir à igreja, em ter horas na presença de Deus, mas sem isso você nunca vai ter resultado espiritual. Existem lugares que são incubadoras, por mais que seja um lugar de pressão, por mais que seja um lugar de perseguição, são incubadoras espirituais para o teu futuro. E Jerusalém era exatamente isso. Quando os discípulos acharam que não estavam aguentando mais, Jesus dá o tempo de sair. Qual era o tempo? Até que sejais revestidos de poder. O quê? Os homens que conviveram 3 anos e meio com Jesus não tinham poder suficiente ainda? Tem gente que vem num culto na igreja e acha que já está poderoso para pregar. Tem gente que fez um dia de jejum e acha que está santificado para a vida toda. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus e ainda tiveram que esperar em Jerusalém até que viesse o poder do alto. Nem todo mundo que convive com Jesus tem o poder do alto. Nem todo mundo que teve experiências com Jesus, como os discípulos tiveram, está revestido do alto. Está revestido de poder.